Então, o que a gente vai fazer hoje? Eu vou mostrar para vocês como que eu leio, o que eu olho no animal, o que eu olho na pelagem e como que eu vou fazendo as transformações das cores em genótipo, tá? Primeira coisa, não confiem em pedigree, tá? Eu achei esse aqui fulvo encarvoado. O que seria um fulvo encarvoado, tá? A forma como se registra o animal no pedigree não faz referência ao que a gente está falando aqui de genética de cor. Então não adianta vocês, por mais que a hora que a gente estiver falando, se a cabeça de vocês for para nome genético de cor, respira e volta, tá? Vamos pensar somente em pigmentos, né? Em como essas cores se distribuem no animal, tá? Primeira coisa que eu faço, eu tenho que identificar o que é pelo primário. Gente, a palestra não deu tempo de corrigir o português, tá? Pelo primário e subpelo. É a primeira coisa que eu faço quando eu olho no animal. Eu olho o tipo de pelagem dele. Por quê? Porque de acordo com o tipo do pelo que esse animal tem, essas cores se expressam diferente. Elas se mostram diferente nesse animal. Então, quando eu vou olhar a cor de qualquer cachorro, de qualquer raça, a primeira coisa que eu vou visualizar é o tipo de pelagem e eu vou procurar identificar, nem que seja numa foto, quais são os pelos primários e quais são os pelos secundários, né? E aí, para isso, para vocês conseguirem fazer essa separação, essa identificação, a gente tem que lembrar alguns detalhes, né? O pelo é extremamente importante, né? Quando a gente tosa, a gente corta esse pelo e aí a gente muda como a gente vê a cor desse animal. Tá? Então, animais tosados é muito difícil a gente conseguir ver a cor real muitas vezes, porque às vezes certos detalhes se perdem na tosa, né? E a gente não pode esquecer que animais de pelo longo, subpelo, nem deveriam ser tosados, né? Porque o pelo, na verdade, ele é um isolante térmico, ele protege do calor e do frio, né? E aí, quando a gente tosa, a gente tira desse animal essa proteção, esse isolamento térmico, e aí a gente prejudica demais a termorregulação dele. Outra coisa importante, quando a gente vai avaliar os pelos, eu não posso esquecer que principalmente pelos longos sofrem influência se esse animal fica no sol, toma a frequência de banho, tipo de shampoo, né? Então, muitas vezes, as pontas dos pelos desses animais têm alteração de cor, né? Por causa dessa questão. Então, toda vez que for olhar também, pense nisso e também a questão da iluminação da foto em si, tá? O ideal são fotos com iluminação natural. Iluminação artificial muda a cor do animal. Outra coisa, não avaliem filhote. O filhote muda muito, principalmente em animais que têm pelo e subpelo. Muda a cor, muda a textura de pelo, tá? O cão, na verdade, ele nasce com os folículos já determinados, né? Mas ele passa por uma troca. E o tipo de pelo de filhote é diferente do tipo de pelo de adulto, tá? Então, é normal o cão mudar a cor e mudar o tipo de pelagem. Então, não adianta a gente querer identificar padrão de cor em filhotes. Só depois da troca de pelo que a gente consegue realmente ver a cor desses animais, tá? E aí, assim, é muito importante a gente entender por que o pelo subpelo, o pelo secundário, muitas vezes nos engana quando a gente vai querer avaliar a cor desse animal, tá? A composição do pelo, né, feito de córtex, medula e cutícula, preso a derme e tudo mais, ele recebe a pigmentação de uma forma diferente, se ele é um pelo primário ou se ele é um pelo secundário. O pelo primário é esse pelo duro e grosso, e o pelo secundário é essa lã e macia, né? Esse pelo primário, esse pelo principal, ele tem uma formação na medula totalmente diferente e ele recebe a pigmentação completamente diferente do que o subpelo recebe, porque desde a formação estrutural dele é diferente, tá? Então, cada folículo piloso emerge um pelo primário e vários pelos secundários. A quantidade de pelo secundário depende do tipo de pelagem desse animal, né? Os pelos secundários, eles são lanosos, macios e mais curtos. A função dele é isolante térmico. A função do subpelo é proteger a pele da temperatura, né? Então, a tonalidade, a pigmentação desse tipo de pelo não faz diferença para o organismo. Já os pelos de cobertura, que são os pelos primários, eles têm que ser ásperos e longos, porque são eles que vão proteger da questão da radiação UV e tudo mais. Por isso que eles têm que ter a pigmentação, tá?
Então, quando esse pelo vai se constituir, o pelo primário, ele tem na matriz do pelo a influência do melanócito. Então, ele sim recebe a pigmentação como tem que ser, como a genética determina e tudo mais. O subpelo, como ele não tem essa cutícula normal, esse córtex normal, ele não recebe o pigmento corretamente, né? Algumas vezes ele recebe, outras não. Depende muito do número de pelos que sai de cada folículo piloso. Então, o subpelo, ele não precisa seguir a cor do cão, a cor genética do cão. Então, todas as raças mais difíceis são Spitz, Chow Chow, são essas raças de subpelo muito denso. Então, quando a gente for olhar para esses animais, eu tenho que identificar quais são esses pelos primários e esquecer eles. Não levar em conta a cor que eles estão se mostrando, porque a cor deles não necessariamente imprime a cor genética desse animal, tá? E aí, de acordo com o tipo de pelo que esse animal tem, a gente sempre vai olhar os pelos primários, mas de acordo com o tipo de pelo, as cores se mostram diferentes, né? Mas não importa se é um animal de pelo curto, de pelo duro, de pelo encordoado, encaracolado, sem subpelo, como no caso dos Yorks, com muita quantidade de subpelo. Eu sempre vou buscar o pelo primário para buscar essa identificação de cores genéticas desse animal. Tá? Então, esse é o primeiro fator. Eu vou buscar pelo primário. Subpelo, eu esqueço. Segunda coisa, que é a maior confusão que vocês estão fazendo, que é o grande segredo para se desvendar tudo que vem para frente de genética de cor, são os pigmentos. Se vocês não entenderem e não souberem identificar no animal o que é eumelanina, o que é feomelanina, nada na frente, nem adianta estudar. Não consegue dar andamento, tá? Então, lá na célula tem um melanócito, que ele vai ter uma estrutura chamada melanossoma, que vai pegar a tirosinase e vai produzir a melanina, que é esse pigmento que vai dar cor em tudo. A melanina é o pigmento básico, tá? Esses melanócitos, eles respondem à radiação, né? E aí, conforme a radiação solar incide, eles aumentam a produção de melanina, porque esse pigmento vai dar proteção à pele de radiação UV e diversas outras coisas, né? Então, a quantidade de melanina que se tem depende não só da parte genética, mas também dessa questão ambiental. Outras coisas, como parte hormonal e processos inflamatórios, também podem desencadear o processo de produção de melanina, mas o mais comum é a influência mesmo da radiação UV, tá? Bom, e aí, essa melanina, a gente tem duas, né? A produção delas é do mesmo jeito, pelo melanossoma, as duas precisam da tirosinase, mas a gente tem dois pigmentos, a eumelanina e a feomelanina. E a gente precisa saber diferenciar. Isso não é só nos cães, tá, gente? Nós, humanos, também. Nosso cabelo, a gente tem os cabelos de eumelanina, que são os cabelos escuros, e os de feomelanina, que são os cabelos loiros, as pessoas ruivas, tá? Esses dois pigmentos estão presentes na pele de todos os mamíferos, né? E eles são a chave pra gente entender, porque, na verdade, cor, quando a gente fala de cor de cachorro, a gente não tem essas cores que a gente nomeia. A gente tem duas. A gente tem a eumelanina e a feomelanina. E todos os fenótipos, os padrões de pelagem que a gente vê, é como esses dois pigmentos se distribuem ali nesse animal. Então, é isso que a gente precisa pegar o fio da meada. Só que para eu entender como eles se distribuem, eu tenho que entender o que é um e o que é outro, tá? Então, a eumelanina é um pigmento que ela tem a capacidade de mudar a cor do pelo, do cabelo, né? Mas ela também tem a capacidade de pigmentar a pele. Ela também tem a capacidade de pigmentar a íris, o conduto auditivo e tudo mais. Essa é a principal questão da eumelanina. Ela é um pigmento que muda a cor do pelo, mas ela também ela também é responsável por pigmentar todo o resto. Pele, trufa, olho, tudo. Ela é o único pigmento que tem essa capacidade. Ai, mas você fala que é o pigmento de preto, mas tem outros tipos de preto. Sim, a gente tem uma variedade de cores desse preto. Esse preto, ele pode ser transformado em outros padrões de preto, em outras tonalidades de preto, né? Só que o grande detalhe de tudo isso é a gente não esquecer que como ela pigmenta não só o pelo, ela pigmenta também a trufa e a íris, tudo que mudar a cor desse preto vai mudar a cor da trufa e a cor da íris. Não importa aonde ela esteja, certo? E o único pigmento que eu encontro nessa região é a eumelanina.
Não tem outro pigmento que eu possa encontrar em nariz e íris, certo? Então, olha só. Esse animal, ele tem eumelanina preta. Então, vocês podem ver o pelo preto, a íris amarela escura e a trufa preta. Esse animal, ele também é todo de eumelanina. Esse também é todo de eumelanina e esse também é todo de eumelanina. É isso que vocês têm que entender. Não importa qual desses animais, todos eles só têm eumelanina. E essa eumelanina do preto, ela foi pro chocolate? Foi pro marrom. Mas olha o olho, olha a trufa. Essa eumelanina do preto, ela foi pro cinza. E aí, olha a trufa, olha a íris. E essa eumelanina do preto, ela foi pro lilás, que é a mistura do chocolate com o azul. E tudo modificou. Então, quando eu falo em pigmento preto, em eumelanina, eu falo desse pigmento que muda a cor da trufa, da pele, da íris e do pelo, certo? E que ele é chamado de preto, mas ele tem outras tonalidades. E que a mudança que ele sofrer, sempre o pelo que tiver eumelanina vai acompanhar a cor da trufa. Então, a melhor maneira da gente identificar o tom dessa eumelanina em qualquer animal é pelo nariz. É pela cor dos olhos, certo? Porque vocês vão ver algumas situações onde o pelo não tem eumelanina. E aí? Mas o nariz sempre vai ter eumelanina. Então, o grande segredo para a gente identificar o tom, a variedade dessa eumelanina é sempre olhar a cor da trufa. A feomelanina é o segundo pigmento. E ela só pigmenta pelo. Você nunca vai ver feomelanina em nenhum outro lugar. Ela só vai modificar a cor do pelo. E toda vez que determinar que ela tem que estar presente na pelagem, de um jeito ou de outro, a trufa e a pele vai ser pigmentada pela eumelanina. Porque ela não tem capacidade de atuá-la, certo? Então, a feomelanina é esse pigmento que só tem a capacidade de atuar na cor do pelo. Então, ela nunca vai estar em trufa, em óleos ou nada do tipo. A feomelanina, a gente não muda a cor, a gente muda a intensidade dessa tonalidade. E aí, a gente pode... Ai, volta, esqueci de colocar... Pera aí, gente. A gente pode ir de uma feomelanina muito escura, que é praticamente um vermelho, até uma feomelanina quase branca. Ou branca, pode ser chamada assim de branca. Espera aí que eu vou colocar e vou explicar pra vocês. Eu esqueci de colocar a animação. Tá. Deixa eu ver se foi aqui. Foi. Então, olha só. A feomelanina, esse pigmento, como eu disse, ele só tem a capacidade de mudar a cor do pelo. Então, vão ter situações onde a gente vai ver que todos os pelos do animal são de feomelanina. Mas você vai ver que a eumelanina tá na trufa. Olha só, nariz preto, nariz preto, nariz preto. Mas os pelos desses animais todos são de feomelanina. E aí a gente tem uma muito escura, né, que é chamado de vermelho, às vezes até de chocolate. Uma intermediária, que é um caramelo, uma cor mais clara, e o branco. E toda vez que eu tiver essa feomelanina, não importa se ela esteja misturada ou não, ela também vai ter essa diluição. Então, por exemplo, olha nos animais tigrados. Os animais tigrados eu tenho os dois pigmentos, a feomelanina e a eumelanina em raja. A feomelanina dele tá escura. E olha só, a eumelanina continua do mesmo jeito, certo? Aqui, a feomelanina diluiu um pouco, ela ficou mais amarelada, mas a eumelanina continua preta aqui. E nesse caso também, a feomelanina ficou branca, mas a eumelanina continua preta. Então, são dois pigmentos diferentes, separados. Um atua só no pelo e ele vai de um marrom escuro ao branco. E o outro é o pigmento de eumelanina e ele vai estar no pelo e na pele, e na trufa e na íris, e ele também tem diferenças de cor. Agora, como esses dois pigmentos vão trabalhar na pelagem do animal, é o que a gente tem que identificar. Primeira coisa,
Todas as cores que a gente vai ver vão depender de como esses pigmentos estão em quantidade, em distribuição e em tonalidade. Existem muitos fenótipos, como a gente já viu, né, que são muito parecidos, mas geneticamente eles são diferentes. E é aqui que é o grande problema. É aqui que a maior parte das vezes os criadores têm os cães das cores que eles acham que é, e aí fazem os cruzamentos e nunca sai o que eles esperam de cores. Então, o grande pulo do gato que eu quero passar para vocês é isso: é vocês aprenderem a identificar esses detalhes nos genótipos nos fenótipos para transformar corretamente e não ter mais essas falhas. Vocês realmente conseguirem produzir as cores que vocês desejam. Tá? Então, vamos trabalhar identificando. A gente vai aprender a olhar o animal e transformar cada detalhe. A terceira coisa que eu faço, depois que eu identifiquei pelo primário e que eu olhei e vi os dois pigmentos, a feomelanina e a eumelanina, eu vou ver a marcação desse animal. Então, eu preciso descobrir qual é o tipo de distribuição que esses dois pigmentos têm. Aonde eu tenho feomelanina e aonde eu tenho eumelanina. Desse jeito, eu determino a marcação dele. Os locos que fazem isso, que determinam essa marcação, que vão distribuir esses pigmentos, jogar esses pigmentos no animal, são 3 locos. É o K, o A e o E. E esses 3 locos, a gente sempre determina eles juntos, porque a gente já falou muito sobre eles e a gente viu que um influencia muito o outro. Um pode impedir o outro, um pode ajudar o outro. Então, não tem como a gente, na hora de visualizar a marcação, eu separar. É melhor a gente fazer os 3 juntos. Olha como que eu faço. Então, a gente tem que lembrar que o K, ele é o KB dominante, o KBR tigrado, Kzinho. A Y, a W, a TA, e o EM, Ezinho. O K é o locus do tigrado, do preto dominante. O A é o locus do fulvo, do agute, do tam e do preto recessivo. E o E é o locus da máscara, certo? O K, ele pode tampar todo mundo, então ele impede a ação de todo mundo. O Kzão no locus K. E o Ezinho é aquele que também vai tampar todo mundo lá para trás. Então, não tem jeito de separar esses 3 locos. Primeira coisa que eu faço, eu tenho que ver se esse animal tem os 2 pigmentos ou ele só tem um. Existem animais que são chamados de sólidos. São aqueles animais que não têm feomelanina. Esses animais só vão ter a eumelanina, só vão ter o pigmento de preto. Ai, mas esse preto é preto, chocolate, azul? Não interessa agora. Agora o que interessa é que esses animais não têm pigmento de feomelanina. Então eu vou olhar esse animal para identificar se tem algum local do corpo dele que tem feomelanina. E aí, quando a gente não tem feomelanina em lugar nenhum, são os animais que são pretos sólidos, somente eumelanina. E existem 2 possibilidades nesses locos de fazer esse tipo de padrão. No caso dos labradores, como desse labrador preto que a gente está vendo, olha a pelagem dele. Ele não tem pelo de feomelanina. Vocês podem ver, ele tem marca marrom em algum lugar? Ele tem marca tan? Ele é tigrado? Não, ele é todo sólido de preto. Ah, mas e se ele fosse chocolate? Chocolate é o quê? É eumelanina, correto? Então, esse animal, ele tem o K dominante. Então, quando eu vejo um animal que é preto, ele pode ser dominante no locus K. E aí a gente tem que lembrar que esse locus K vai impedir a ação de todos os outros, né? Então, ele é Kzão, vai ser todo de eumelanina, o que é nos outros locos a gente não consegue determinar. Essa é uma das dificuldades que a gente tem em algumas raças que tem os 2 pretos, tá? Bom, então eu vi um animal preto que não tem feomelanina. Ele pode ser dominante no Kzão. Ou então, ele pode ser recessivo no Kzinho e recessivo no Azinho, que é o Kzinho, Azinho, Azinho. E aí a gente lembra que é aquele animal que novamente vai voltar só ter eumelanina. Ele não tem feomelanina em lugar nenhum. Qual a diferença de fenótipo do animal que é Kzinho, Azinho, Azinho e do animal que é Kzão? Nenhuma. Visualmente não dá pra gente distinguir. Existem raças onde a gente sabe que é, por exemplo, o labrador é preto dominante, pronto, acabou. Mas existem raças como o Spitz que a gente tem o preto dominante e o preto recessivo. E aí vocês vão ver na hora dos cruzamentos que às vezes a gente consegue identificar, tá? Mas então, toda vez que eu tiver um animal que só tem eumelanina, eu tenho uma dessas 2 possibilidades. Ou esse animal é Kzão, ou ele é Kzinho, Azinho, Azinho. Certo? Pronto. Então, já identifiquei 2 padrões. Só tem eumelanina, ou é um ou é outro. Lembrando que a eumelanina ela tem variação de tom e mesmo assim esses animais continuam sendo ou Kzão ou Kzinho, Azinho, Azinho.
certo? Então, esse animal, vamos supor que ele seja preto dominante. Ele é casão. Ele é casão. E esse aqui também é casão. Certo? Mas esse é preto, esse é marrom. Sim, mas esse marrom é a diluição, é a modificação da eumelanina. É a eumelanina que ficou chocolate. Olha o nariz chocolate, olha o pelo chocolate. Então, os dois ainda são pretos dominantes. Certo? É isso que eu quero que vocês entendam. Se eu olho para esse animal e falo que ele é preto dominante, estou falando que ele é preto sólido, porque ele não tem feomelanina. E o branco? A gente não está falando de branco. A gente está falando de dois pigmentos por enquanto. Feomelanina e eumelanina. Eles têm o pigmento marrom? Não tem. O único pigmento distribuído na pelagem é o pigmento de eumelanina. Não importa se é no tom de preto ou no tom de marrom. Então, ambos esses animais são pretos dominantes. Pronto, acabou. Certo? Aí, existe a possibilidade de mesclar os dois pigmentos, que é quando eu tenho os dois pigmentos na pelagem desse animal. Mas no nariz sempre será eumelanina. E a máscara sempre será eumelanina. Isso vocês não podem esquecer. Tá? Então, o locus Z é aquele locus que vai dar essa cobertura. Ele vai jogar essa máscara por cima de todos os outros locus, certo? Toda vez que ele mandar ter uma máscara, essa máscara vai vir de eumelanina em cima do que os outros locus vão determinar. Isso vocês não podem esquecer, que a máscara do locus Z é de eumelanina, ou seja, se a eumelanina é modificada, a máscara também é, né? E ela vai tampar o que os outros locus vão determinar. Ela vai vir encobrindo, dependendo da quantidade que o locus Z determinar. Então, olha só. Eu estou vendo esses animais. Olha o que eu vejo. A maior parte dos pelos desses animais é marrom. É de feomelanina. Certo? No rosto desses animais, eu vejo uma máscara. Eu vejo uma pigmentação de eumelanina, que fica restrita na boca, em volta dos olhos e na borda das orelhas. Quando eu vejo um animal onde os pelos são de feomelanina, eu sei que esse animal é casinho no locus K e AY no locus A. O AY é aquele mais dominante do locus A que determina isso, que os pelos sejam de feomelanina e a eumelanina fica no nariz, na boca, na íris e etc. Tá? E para ele se expressar desse jeito, bem limpinho, como um fulvo, abricó e vermelho e etc., obrigatoriamente o animal tem que ser recessivo no locus K. Então, para o animal ser dessas colorações, eu já sei que no locus K ele é casinho, né? E aí, por ele ter a maior parte dos pelos de feomelanina e a máscara e a eumelanina só na região da face e tudo mais, eu sei que ele tem um AY. Aí ele é AY o quê? Não sei, porque o AY é dominante sobre todos os outros. Então esse animal pode ser AYAT, AYAzinho, AYAW, não importa, o AY é dominante. E o locus Z? O locus Z é da máscara. E aí, a extensão da máscara, quem determina é ele. Vocês estão vendo que esses animais não têm aquela onda sombreada nas costas? Nenhum dos dois. Eles têm somente a máscara na face e nas orelhas. E aí a gente vai lembrar que o locus Z é aquele locus de dominância incompleta. Então, toda vez que eu vejo um animal com esse tipo de padrão de máscara, eu sei que ele é ezinho. Certo? Então, eu vejo animais desse padrão, eu sei que ele é recessivo no locus K, casinho, AY, tracinho, porque ele pode ser qualquer coisa, aí eu posso olhar os pais para tentar ver o que ele porta, e ezinho, porque a máscara está só na face. E esse animal? Olha só, esses animais é a mesma coisa. Olha o pelo deles. O pelo deles é de feomelanina, não é? O pelo deles é de feomelanina, a maior parte. Né? Então, eu já sei também que no locus K é casinho e no locus A ele é AY. Qual a diferença desse para esse? Olha a máscara desse animal como se estende para o peito e para as costas. Mas não chega a ficar aquela capa preta, né? Não chega a ficar aquele manto negro sobre as costas. Ele só se estende mais do que esse animal. Então, a diferença desse para esse é que esse animal é ezinho, e esse animal é ezão. Então, quando eu vejo uma máscara que está só restrita ao rosto, eu sei que ele é ezinho. Quando ela se estende para o peito, é ezão. Certo? Então, olha, já identifiquei 2 tipos de fulvos diferentes. E esse daqui? Ele também é a mesma coisa que os outros. Olha os pelos desse animal. Eu não tô falando de subpelo, porque se você olhar o subpelo dele aqui, é quase branco, tá?
né? Eu tô falando desses pelos primários que estão distribuídos nas costas, aqui na região das patas, vocês estão vendo? Então, isso daqui é o pelo primário. Eu tenho pelo primário de feomelanina, distribuído em todo o dorso desse animal, né? E tenho o pelo de eumelanina, que vem da máscara muito fechada e se estende para as costas desse animal de uma forma bem mais ampla do que aquelas fotos anteriores. Então, eu sei que esse animal é um AY também, que ele vai determinar isso, pelo de feomelanina e a eumelanina na trufa, certo? Mas ele tem esse EM aqui no locus E que faz com que essa máscara preta seja extensiva, né? Seja maior do que de todos os outros animais. Então, a principal característica aqui que eu identifico os animais que são casinho, AY, são esses animais que têm a maior parte do corpo de pelos de feomelanina e a eumelanina sempre fica concentrada na trufa, nos lábios e etc. E aí, a quantidade de máscara é totalmente dependente do locus E. Mas toda vez que eu vejo um animal que os pelos do corpo são a maior parte de feomelanina, e a trufa e íris de melanina, eu sei que eles são casinho, AY. E o E eu determino desse jeito, certo? Então, vamos lá. Agora, olha só, existe uma outra possibilidade. Lembra que a gente conversou que no locus K, esses animais, quando eles são KBR, o KBR, ele deixa o locus A agir, né? Só que ele joga uma manta de eumelanina tigrada. É como se fosse uma máscara em rajas, né? Vocês estão vendo esse animal fulvo? Então, eu vejo esse animal aqui, eu sei que ele é AY no locus A, não é? A maior parte dos pelos de feomelanina e a máscara de eumelanina. E aí, para ele ter essa cor, ele teria que ser casinho, não é? Porque aí ele iria expressar o locus A completamente. E se ele for KBR? Ele vai ser todo de feomelanina embaixo e o KBR vem e joga essa manta de eumelanina por cima. É isso que vocês não podem esquecer. O tigrado nada mais é do que um cachorro fulvo, um cachorro que é AY, onde os pelos são todos de feomelanina, mas o KBR vem e joga um monte de raja de eumelanina. Então, o KBR é de eumelanina e o AY determina esses pelos embaixo de feomelanina, certo? Então, todo cão tigrado, ele é desse jeito, como esse animal aqui, que a gente vê a feomelanina da face até as patas, ele é AY. Mas ele tem um KBR ao invés de ser casinho. Essa é a diferença desse para esse. Os dois são AY, mas esse aqui é KBR e esse aqui é casinho. Esse aqui pode ser KBR ou KBR casinho, porque o KBR é dominante sobre o casinho. Isso a gente não pode esquecer, tá? Aí, olha só. Qual a diferença desses dois animais? O fenótipo é muito parecido. Se você olhar, você acha que é a mesma coisa. Os dois são fulvos, né? Os dois são fulvos com a máscara lá de exão, né? Não. Esse animal é o tal do agouti, que a gente conversou, que é o segundo alelo do locus A. Então, para expressar esse locus, ele tem que ser casinho. Como que eu identifico? Toda vez que eu vejo esses animais onde tem essa máscara preta, essa capa preta extensiva nas costas, né? Por exemplo, o Spitz, o Quichhound, principalmente raças primitivas, tá, gente? Mas a gente viu também em alguns casos, até em bulls, a gente está identificando já o AW, e eu buscando alguns trabalhos vi que realmente acontece em várias raças. O AW é aquele que faz o pelo primário ter os dois pigmentos, né? Então, quando a gente suspeitar que o animal é um agouti, a gente vai puxar um pelo primário que a gente vê como preto. Não adianta puxar esses pelos primários de feomelanina, porque o AW são esses animais que têm pelo primário todinho de feomelanina. Mas os pelos de eumelanina dele vão ter dois pigmentos. Então, essa é a questão. Então, esse animal aqui, eu posso puxar um pelo primário dele que vai ser todo marrom. Mas quando eu puxar um pelo primário preto, eu vou ter uma parte preta e uma parte marrom, que é os dois pigmentos em um pelo primário. Tá? Então, quando a gente olha esse tipo de padrão de cor, né, que a gente abre o pelo do animal, pode ser pelo curto, pelo longo, de subpelo, e a gente vê esse pelo primário, a gente arranca esse pelo primário da raiz e a gente vai identificar que em um pelo primário eu tenho os dois pigmentos. E aí eu sei que esse animal, obrigatoriamente, ele é casinho,
AW, ele pode ser AWAT, AWAzinho, porque o AW é dominante sobre os outros dois. Mas ele não pode ser AWAY. Por quê? Porque o AY manda nele, tá? Então, AW tracinho. E a máscara? A máscara também vai interferir. A máscara interfere assim como ela interferiu lá atrás. Ela pode vir mais extensa ou menos extensa, tá? Mas todos os pelos de eumelanina vão ter essa característica de ter os dois pigmentos em um pelo primário. E aí eu consigo identificar que esse animal é um AW e não um AY, tá? É a principal diferença que a gente tem que fazer nesse locus. Aí olha aqui, esse animal também é um AW, mas olha como a marcação preta dele é mais extensa. Por que que ele tem essa marcação mais extensa? Porque o locus EIM determinou isso. Enquanto esse animal que a gente está vendo aqui para trás, esse Keeshond, ele é exão, esse animal ele é EIM. Então a máscara dele veio mais extensa. Então o locus E também atua sobre o agute. Tá? Então a gente também consegue fazer essa identificação de uma forma um pouco mais difícil do que quando comparado ao fulvo, mas a gente também consegue. Quando os animais já têm esse dorso mais escuro, normalmente eles são AM. E um truque que foi o que eu falei para vocês e vou revisar. Quando o animal tem extensão de máscara, quando ele é AM no locus E, vocês estão vendo esses animais que têm essas partes despigmentadas, brancas? Não parece que passou lápis de olho em volta? Que aí a eumelanina parece que concentra na borda da despigmentação. Isso só acontece quando o animal é EM, tá? Então, quando você vê um animal onde tem áreas despigmentadas e parece que tem uma borda, uma delimitação de eumelanina, significa que ele tem extensão de máscara, que ele é EM, tá? Não só no AW, em qualquer outra coloração que tenha extensão de máscara. Bom, então a gente falou do fulvo e a gente falou do agute. Agora a gente tem o tan. O tan, toda vez que eu olho esse animal, um animal com esse tipo de marcação tão característica, eu sei que ele é AT, né? O que que esse AT faz? Que é o terceiro alelo do locus A. Ele faz com que a eumelanina fique na maior parte do corpo do animal, né? Então eu tenho os dois pigmentos, vocês estão vendo isso? Eu tenho eumelanina e feomelanina. Então ele faz isso, ele faz os dois pigmentos, a maior parte de eumelanina, mas ele concentra a feomelanina nessas regiões muito específicas, né? Que é em volta da boca, em cima dos olhos, nas patas, tá? E isso faz essa marcação chamada de tan, tá? Quando eu vejo esse animal, eu sei que obrigatoriamente ele é casinho. Eu não estou falando de chocolate de lilac. Agora não, a gente está falando de pigmento. É isso que a gente não pode começar a colocar o carro na frente dos bois, que foi o que eu comecei a falar no começo da aula. A gente não está falando de tonalidade, a gente está falando de pigmento. Eu estou ensinando vocês a identificar aonde é a eumelanina e aonde é a feomelanina. Se não pegar isso, não dá continuidade, não consegue fazer aplicação, tá? Então, olha só, o AT é esse alelo que vai fazer a distribuição desses dois pigmentos desse jeito. A maior parte de eumelanina, né? E a feomelanina concentrada nessas regiões. Então, quando eu vejo um animal com esses dois pigmentos desse jeito, eu sei que ele é casinho e AT, certo? Ele pode ser AT ou ATAzinho, que é o mais recessivo do A. E a máscara? A máscara também atua aqui. A máscara ela pode vir encobrindo isso daqui também. Então, o locus E também pode tampar as marcações de feomelanina no caso dos tans, tá? Então, o locus E pode vir. E aí, olha só. Vocês estão vendo esse animal? Ele também é um AT, não é? Olha só, ele tem a marcação de feomelanina na boca, a eumelanina no dorso, né? Ele tem a despigmentação aqui, mas a gente não tá falando de branco agora. Então, eu tô falando da feomelanina e da eumelanina. Então, os dois distribuídos desse jeito, não estão? Então, eu sei que esse é um animal AT, não é? E o que acontece se eu jogar um KBR nesse animal, ao invés dele ser casinho? Ao invés dele ser recessivo no locus K, ele tiver um KBR. Acontece isso. Os locais de feomelanina vão surgir as rajas de eumelanina. Então, todo lugar que é de feomelanina vai ficar tigrado. Certo? Então, quando eu tenho um AT junto com o KBR, o que é de feomelanina vira tigrado. Assim como quando é AY, o animal todo fica tigrado, não é? E aqui é só essas áreas de feomelanina, né? Então, quando eu vejo um animal que é tan, para eu saber se ele é casinho, é porque a feomelanina dele é limpa, só tem marrom. E quando a feomelanina é rajada com as rajas de eumelanina, vocês podem ver que por cima é de eumelanina, eu sei que ele é KBR. E novamente, a extensão de máscara vai atuar,
tá? Ela pode cobrir ou não, mas a gente vai ver isso daí no tigrado ali na frente. E aí, olha só. Aqui foi o que eu falei pra vocês, a extensão de máscara sobre o TAM. Olha esse animal. Eu olho nas costas e tô vendo eumelanina. E eu tô vendo as marcas de feomelanina dele nas patas, características do TAM, não é? E por que que ele não tem as marcas de TAM na face? Por que que esse cachorro, qual a diferença dele para esse? Que esse animal, a marcação de feomelanina aparece na face e esse animal não. A diferença está no locus Z. O locus Z é o locus da máscara e ele vem e joga a máscara de eumelanina por cima de tudo. Então, um animal que é TAM, como esse daqui, só que ao invés de ter uma extensão de máscara exão-ezinho, ele tem essa extensão de máscara EM, a marcação de feomelanina do rosto vai ficar ou totalmente apagada ou feia, assim, mal marcada. Tá? Isso acontece porque os animais são TANs, ele é AT, mas ele tem uma extensão de máscara por cima dele. Isso acontece muito nos Spitz. Até lá na frente eu coloquei uma foto de um Spitz assim, tá? Os Spitz Black and Tan, etc. Os Spitz Tan, de uma forma geral, como eles têm muito comum essa extensão de máscara, é muito comum essa marcação TAN no rosto deles ficar apagada, tá? E aí quem causa é esse locus EM, esse alelo EM. Tá? Então, aí a gente já vê que a gente é um animal TAM, recessivo no locus K, não é KBR porque a feomelanina dele está limpa, né? Mas ele tem extensão de máscara tampando as marcações de feomelanina do rosto, tá? E esse animal? O que é esse animal? Esse animal é um animal onde nenhum pelo dele é de eumelanina, certo? Esse animal não tem nenhum pelo no corpo de eumelanina. Não importa qual seja a eumelanina, ele não tem pelo de eumelanina. E a gente identifica isso, vocês lembram, pelos bigodes. Então eu olho um animal desse jeito, eu vejo que, olha, é pelo de feomelanina, feomelanina, feomelanina. Não importa se essa feomelanina é amarela escura ou branca, mas é tudo de feomelanina, né? E aí eu olho, a borda da boca dele é toda de eumelanina, bem bonitinha. A trufa dele é de eumelanina bem bonitinha. A rima ocular dele também é de eumelanina bem bonitinha, né? E os bigodes? Os bigodes são brancos, então esse animal é exinho-exinho. Não, os bigodes dele são pretos. Ele é todo assim de feomelanina, mas os bigodes são pretos. Se os bigodes forem pretos, esse animal é um AY, exão-exinho. Agora, se nem os bigodes forem pretos, esse animal é exinho-exinho. E aí eu não posso esquecer que quando eu vejo um animal desse, quando eu vejo um animal que é todos os pelos de feomelanina, mas a eumelanina está concentrada em nariz, lábio, rima ocular e etc. Esse locus aqui, ele impede qualquer pelo de ter eumelanina. Então, ele apaga todas as outras marcações que a gente discutiu anteriormente. Poderia ser um animal TAM? Poderia. Poderia ser um animal tigrado? Poderia. Poderia ser qualquer uma das marcações que a gente discutiu anteriormente. Se ele for AT, AW, casão, KBR, não importa o que ele é no locus K e no locus A. Se ele for exinho, ele vai ser desse jeito que vocês estão vendo. Todos os pelos de feomelanina e a eumelanina somente nessas regiões de pele, lábio, trufa e íris. E é isso que vocês não podem esquecer. Quando esse locus determina isso aqui, ele apaga o efeito de todos os outros. E aqui reside alguns problemas. Quando a gente quer trabalhar com Merle, quando a gente quer trabalhar com algumas outras situações, mas também reside uma solução quando a gente quer um branco que não tenha despigmentação de pele. Por quê? Porque esse locus, ele faz essa mudança só no pelo, mas ele concentra a eumelanina na pele. Então, ele pode ser um trunfo ou ele pode ser a sua perdição. Tá? Então, o locus Z é muito importante determinar nas raças que ele ocorre, como Spitz, como American Bully, como Pitbull, como Bulldog. Diversas raças a gente tem esse locus Zzinho. E a gente não pode esquecer que ele apaga todas as marcações. Então, qual o segredo? Eu quero trabalhar com o branco, onde só o pelo é branco, mas o resto é tudo pigmentado. Ele é o segredo. Porque ele vai fazer seus pelos serem todos de feomelanina e a eumelanina bem concentrada nessas regiões. Eu quero trabalhar com Merle. Esqueça esse locus. Não tenha nenhum animal no seu plantel que seja exinho. Porque se for Merle, ele vai esconder. Entenderam? Então, essa é a grande questão do locus exinho, do locus Z. Tá? Bom, olha só.
até aqui a gente identificou todas as marcações. Então, eu passei para vocês a forma como eu identifico a distribuição dos dois pigmentos. E aí a gente consegue determinar qualquer tipo de marcação dentro desses 3 alelos, dentro desses 3 locos, em qualquer raça, em qualquer cachorro. Certo? É só pegar esses pulos do gato e vocês vão conseguir fazer a determinação do locus K, A e E em qualquer cachorro de vocês. Certo? Então aqui eu dei a cor, eu joguei os 2 pigmentos aonde deveria jogar e eu identifiquei o que esses animais são no locus K, A e E. E agora a gente vai apagar. Agora a gente vai jogar a despigmentação, que é o branco. E aí eu tenho que lembrar que quem faz isso é o locus S e ele vai apagar o quê? Tudo. Ele vai apagar a feomelanina e a eumelanina e ele vai apagar da onde ele estiver. Certo? Então ele vai apagar os 2 pigmentos. Ele muda a cor do pelo, da pele, da íris, de tudo. Certo? Não posso esquecer que ele é aquele locus de adição e subtração, né? Então é dominância incompleta, dependendo do que eu tenho de combinação dos 2 lados, eu tenho fenótipos diferentes, né? E aí, como eu vou trabalhar isso, depende do que eu quero. Se eu quero animais mais despigmentados ou menos despigmentados. O mais dominante é o S-ão, que é o animal que não tem despigmentação, e o mais recessivo, o SW, que é aqueles animais que têm mais de 90% do corpo despigmentado, né? Então, olha só, vamos voltar. Esse é um labrador preto, certo? Se ele é preto, ele tem feomelanina? Ele não tem feomelanina. Então, eu sei que ele é dominante no casão. Ele é casão. O que ele é no A e no E? Não sei. Certo? E no S? Ele tem despigmentação em algum lugar? Ele não tem despigmentação. O labrador é fixado, é-são. Então, todo labrador preto é casão. No A e no E a gente não sabe, porque ele esconde. E no S ele é é-são, porque ele não tem nada de despigmentação. Olha só, já estamos montando o genótipo, né? Olha esse animal. Ele tem despigmentação? Não, não tem. Mas ele não é igual ao labrador, né? O que acontece? Ele tem os 2 pigmentos. Ele tem feomelanina e ele tem eumelanina. Como que estão esses 2 pigmentos? Na formação de TAM, não é? A feomelanina dele está limpa, não tem rajas. Então ele é casinho. Ele não é KBR, né? Porque se ele fosse KBR, essa feomelanina seria tigrada. E ele é AT, porque ele tem os 2 pigmentos distribuídos nessa marcação. A máscara, vocês podem ver que ele tem um pouco de máscara na face, tampando aqui, mas não chega a ser algo muito extenso. Então ele é exão, que é característico dos Rottweilers, certo? E aí, então eu já sei, casinho, AT, né? Os Hot são todos AT, a gente não tem variação. Exão. Aqui é exão, desculpa, a gente não é exão. E ele também não tem nada de branco. Ele é exão. Ai, mas Mariana, tem alguns Hots que nascem com uma manchinha branca no peito. Some depois. Isso é alteração embrionária, a gente conversou sobre isso. Nasce com uma manchinha branca no peito e essa manchinha some quando adulto. Esses animais são fixado. Eles não têm uma área de despigmentação. E aí, quando acontece isso, o que ele vai ser depende totalmente desses 3 locos anteriores. Ele não interfere em nada no que acontece ali antes, tá? Agora, e se ele tiver um S dominante e um outro, que determina um pouco de despigmentação? Normalmente, quando é o SI, que é o segundo alelo, vem esse branco residual no peito, que é esse branquinho que aparece e não some quando adulto. Mas ele fica restrito normalmente ao peito, né? Às vezes um pouquinho à face e tudo mais. Quando ele é SSP, aí já vai para a ponta das patinhas e para a ponta da face. Mas olha só, olha esse animal. Ele tem feomelanina? Não. Ele só tem eumelanina, não é? Ele não tem pigmento de marrom. Então vamos colocar que ele é preto dominante, que ele é casão. O que? Ele é no locus A, no locus E? Não sei. Mas eu sei que no locus S ele tem pelo menos um SI, porque ele tem a despigmentação no peito, tá? Outra situação. Olha esse animal. Assim como o outro, ele também é todo de feomelanina. Ele é todo de eumelanina. Ele tem feomelanina aqui. Ele tem o pigmento de marrom nesse pelo. Ah, mas ele não é preto, ele é cinza. Ué, ele é preto. Preto diluído para cinza. Mas ele é de eumelanina. A questão é, ele só tem eumelanina. Ele não tem marca canela em cima dos olhos. Ele não tem tigrado. Ele não tem pelo fulvo aqui. Aqui é subpelo. Subpelo a gente descarta. Então, esse animal é
todo de eumelanina. Então ele é preto dominante, que é muito comum nos borders. No locus A e no locus Z, a gente não sabe, porque o casão tampa tudo. Agora, ele tem áreas despigmentadas, né? Muito características do border, inclusive, que é na parte de baixo das patas, o colar e na face. E aí a gente tem que lembrar que esse tipo de marcação é o irlandês verdadeiro. Então, são aqueles animais que no locus S é SI. E aí o locus S vem e apaga a eumelanina da pele, de tudo, tá, gente? Quando o locus S apaga, ele apaga a eumelanina não só do pelo, mas ele também apaga a eumelanina da pele. Isso vocês não podem esquecer. Olha só, esse animal. Qual a diferença desse pro outro? Ele também é um SI. Ele também é um irlandês verdadeiro, não tem a barriga despigmentada, a área das patas aqui tá despigmentada aqui e aqui. Qual a diferença dele pro outro? É que ao invés de ser preto dominante, esse animal é casinho AT. Ele tem eumelanina e ele tem feomelanina, distribuídas como uma marcação TAM. E aí o locus SI veio e apagou o quê? Os dois. Não interessa quem estava ali. O locus S vem e apaga. Certo? É isso que o locus S faz. Então aqui eu já também determinei. Esse animal é casinho. Ele não é KBR. Por que ele não é KBR? Nem casão. Porque se ele fosse casão, ele não teria feomelanina. Então ele tem. Então ele não é casão. Ele não é KBR porque a feomelanina dele é limpa, não tem rajas. Então ele é casinho. E no locus A, ele é AT, porque ele tem os dois pigmentos distribuídos com essa marcação. No locus Z, aqui entra uma questão importante. O locus S não despigmenta tudo. O locus S também despigmenta a máscara. Então, animais que têm essa face despigmentada, a gente às vezes não consegue identificar o locus Z, porque ele vem e apaga essa marcação, tá? Então, o locus S apaga a máscara e às vezes a gente não consegue fazer identificação do que esses animais são no locus E. Bom, e esse animal? Ele também é preto. Ele também é preto sólido. Por que ele é preto sólido? Ele tem feomelanina? Ele não tem feomelanina, ele só tem eumelanina, ele não tem pigmento de marrom. Olha, eumelanina, ele não tem nenhuma área. Ele não é tigrado, ele não é fulvo, ele não é tan, certo? Ele pode ser preto dominante ou ele pode ser preto recessivo, sim. Teoricamente, vamos colocar que ele é um preto dominante. Então, a gente não sabe o que ele é no locus A e no locus Z. Ele é um irlandês verdadeiro? Não é. Ele não é SI, porque a despigmentação já subiu pro abdômen, tá? Então, provavelmente ele é um SISP, SISW e assim vai, certo? Vamos lá. Olha esse animal. Esse animal, o que ele é no locus K? Bom, eu tô vendo quais pigmentos nesse animal? Eu tô vendo feomelanina e eumelanina, não tô? Ele tem os dois pigmentos. Como que esses pigmentos estão distribuídos? A feomelanina dele tá limpa? Tá toda marrom? Não. O que ele tem de feomelanina está apresentando as rajas de eumelanina, que é o aspecto tigrado. Então eu sei que esse animal no locus K, ele é KBR. Certo? E agora, o que ele é no locus A? Olha só, eu olho a face e olho o dorso. Se ele fosse tan, isso aqui teria tigrado? Não. Se ele fosse tan, aqui seria todo preto, não é? Porque o tan, ele vem com essa manta somente de eumelanina nas costas. E a feomelanina fica restrita em algumas regiões, né? Então, ele não é tan, né? Ele é AY. Ele era para ser todo fulvo, né? Ele era para ser todo distribuído de feomelanina. Com o KBR, ia vir toda a manta de tigrado, né? Então, ele é KBR AY. A extensão de máscara, como eu disse, o locus S atrapalha a nossa vida e a gente não consegue identificar. E ele é o que no locus S? Ele é pied, particolor, porque ele tem a maior parte do corpo despigmentada, mas as áreas de pigmentação ficam distribuídas no dorso, na face e na base da cauda. Então eu sei que esse animal não é super branco. Ele é um SP-SP. Se ele tivesse menos mancha no dorso, eu poderia falar até que ele é um SP-SW. Mas vamos colocar de praxe um SP-SP. Certo? E aí, ó, o que o locus S apagou? Tudo. Se ele não fosse SP, se ele fosse ação, isso aqui tudo teria o quê? Os dois pigmentos, não é? Distribuído em raja, o locus S veio e apagou tudo. Isso vocês não podem esquecer. O locus S apaga os dois pigmentos, tá?
E se o animal não tiver essas manchas no dorso e a pigmentação ficar restrita em pequenas áreas, em menos de 10% do corpo? Aí, esse animal é um super branco. Algumas vezes, ele é tão despigmentado que a gente não consegue saber o que ele tem de pigmento nos outros alelos, tá? No caso desse animal aqui, eu sei que ele é preto dominante. Por quê? Olha aqui, pegou essa máscara, ele não tem marca de feomelanina, a trufa é de eumelanina, o olho é escuro, mas ele não tem marcação de feomelanina, né? Então ele é um preto, ele só tem eumelanina, né? Então ele pode ser um preto dominante ou um preto recessivo, tá? Mas ele só tem eumelanina. Ah, e se fosse mais despigmentado e ele fosse tan? Isso poderia apagar e a gente não iria identificar. E aqui entra o segundo problema. A gente não falou do locus Z, que apaga tudo? O locus SW também. Ele apaga todas as marcações anteriores. Então, certos tipos, como Merle, como outras cores, ele vai apagar. Não importa o que tem de pigmento aqui. Então, toda vez que eu tiver um animal super despigmentado, ele vai apagar todos os pigmentos. Então, eu não devo cruzar com animais Merles, porque ele vai esconder o Merle. Ele vai apagar a marcação Merle, tá? Então, segundo animal que não pode ser Merle, super branco, tá? E aí, quando ele tem a despigmentação muito grande na face e tudo mais, às vezes dificulta identificar o que é no locus K e E, tá, gente? A gente não consegue ver porque apaga mesmo, fica tudo branco. Bom, então olha só. Já viu que deu a cor, agora eu apaguei com o locus S, né? Então, eu sempre faço nessa sequência. Eu identifico o que é o locus K e E, depois eu vou pro branco, determino o que é no locus S. E aí tem mais um locus, que é o T, que é o que vai fazer o desserviço do branco. Ele vai tentar devolver o que o locus S apagou. Então, todo o serviço que o locus S foi lá e tirou, o locus S não apaga os dois pigmentos? O locus T vai lá e tenta devolver. Ele tenta dar cor à área despigmentada. Esses animais, eles nascem brancos. Então, por exemplo, pensa esse animal aqui. Ele nasce assim. Ele nasce todo branco. Quando ele vai ter a atuação do locus S, essa área branca vai voltar a ter cor. Certo? Então, olha só. O locus T, ele só devolve a cor para a área despigmentada, para a área que o branco apagou. Então, onde ele vai atuar depende de quanto o locus S atuou e depende também dos outros locus, porque ele só vai devolver o que os outros locus determinavam. Então, muitas vezes, quando o cão é super despigmentado e ele é dominante no locus T, a gente consegue determinar o que ele é nesses outros locus. Olha que legal esse animal. Esse animal ele nasceu todo branco, todo despigmentado. Então, vocês podem olhar que ele só tem um restinho de pigmentação nas orelhas. O resto é tudo mesclado de branco, não é? Então, eu sei que ele é super branco. Nesses casos, eu vou vindo ao contrário, tá, gente? Então, eu sei que ele é super branco. Então, ele é SW. Ele tem mais de 90% do corpo despigmentado. Só que esse animal, ele é dominante no locus T. Ele é tesão. Então, o locus T devolveu o pigmento. Que pigmento que ele devolveu? Esse animal tem os dois pigmentos, gente. Ele tem feomelanina e eumelanina. E esses dois pigmentos estão distribuídos como? Como uma marcação tan. Feomelanina, eumelanina. Certo? Então, esse animal é casinho, até tracinho. A extensão de máscara, às vezes, é difícil de determinar. Mas eu acredito que seja um exão, porque, olha só, aqui é tudo marronzinho, ó. Ele não tem aquela máscara cobrindo as marcações canela. Tá? Então é isso que o locus T faz. Ele devolve o pigmento na área que foi despigmentado. E ele só devolve o que os outros 3 locus que a gente conversou determinaram. Ele só cumpre o papel dos outros 3 locus, tá? E aí, ele é o locus dos dálmatas. Quando ele é homozigoto dominante, ele faz com que essa cor que retorna à área despigmentada tenha essa característica mais marcante, né? Mais circular, mais assim definidinha. Tá? Então, é os dálmatas. Todos eles são tesão e super brancos, né? Eles nascem mais de 90% do corpo despigmentado. E aí, conforme eles crescem, volta a pigmentação. Que pigmentação? Todos os dálmatas são casão, são pretos dominantes, tá? Mas aí existem alterações que a gente vai discutir lá na frente, que eu vou mostrar pra vocês. E esse animal? Ele é heterozigoto no locus T. Então, a área despigmentada volta a cor,
certo? E ele também é preto dominante que nem o dálmata anterior, porque olha só, ele não tem feomelanina, ele só tem eumelanina, tá? Então, o locus T vai devolver a cor para a área despigmentada e vai devolver só eumelanina. E ele também é um animal super branco. Ah, e essa área aqui? Essa área ele já nasceu com ela preta. Que lembra que o super branco tenta preservar pigmento na cabeça, né? Então, essa área já nasce preta, o restante nasce branco e essas manchas aparecem conforme ele cresce. Essa é a diferença do locus T, tá? A gente não pode esquecer. E um animal que nasce com a área despigmentada e não apresenta essa marcação posterior, que realmente fica despigmentado. Esse animal, ele é recessivo no locus T. Ele é Tzinho. Então, por exemplo, o Larice Border, ele já é um animal adulto, né? E assim como os anteriores, ele é preto dominante. Olha só, ele não tem feomelanina, ele só tem eumelanina, certo? Então, ele tem eumelanina e despigmentação. O padrão da despigmentação dele é o SI, né? Que é o irlandês. E aí, o locus T atua aqui? Não, o locus T não atua, porque o branco é Venice, não tem aquela marcação, certo? Existem raças onde o ticking é desejado, existem raças onde o ticking não é desejado. E aí depende da raça que você quer, tá? E aí, olha só, esse animal. Vamos olhar todos os pigmentos dele. Bom, ele tem quantos pigmentos? Ele tem 2. Ele tem eumelanina e feomelanina, certo? Como estão distribuídos esses 2 pigmentos? Com aquela marcação tan característica, não é? Então eu sei, a feomelanina dele é tigrada? Não, a feomelanina dele é limpa, então ele é casinho. Ele tem os 2 pigmentos em formação tan, então eu sei que ele é um AT, certo? A máscara tampa a marcação canela dele? Não tampa, então ele é exão. E a despigmentação? Ele só tem uma área despigmentada no peito, né? Então, ele tem um S maiúsculo. Ele não tem pata, ele tem muito pouquinho da pata despigmentada e tudo mais. Então, ele tem um S maiúsculo, ele pode ser São SI ou São SP, certo? E ele tem influência do locus T, porque o que era branco ficou manchado. Então, ele SSI, Tzão, certo? Então, olha só. Desse jeito, a gente consegue determinar qualquer marcação. É só seguir esse passo a passo de leitura. Se você conseguir separar pelo primário e secundário, identificar o que é feomelanina e eumelanina e ir lendo como esses 2 pigmentos estão, não tem erro. Os pulos do gato de fenótipos parecidos, eu passei todos. Então, não tem erro. É só seguir a sequência, certo? Essa raça é uma raça, eu não sei se tem algum criador aqui, mas é uma raça que tem uma diferença no locus T, tá? Mas eles são a mesma coisa que a gente falou anteriormente. A diferença é que o locus T deles faz esse aspecto rajado. Mas olha só, eles nascem despigmentados e a área de pigmentação já nasce. Olha só, 2 pigmentos. Feomelanina, aqui, e eumelanina. Esse animal é um tan. A feomelanina dele é limpa, então ele é casinho. A T e a extensão de máscara é pequena, né? Ele é super branco, porque mais de 90% do corpo é branco, né? Só que ele é TR. E aí, quando ele cresce, fica desse jeito, com esse aspecto grisalho, certo? E esse é da mesma raça. Também é um Cattle Dog, que eu conhecia como Heeler, né? Mas o nome da raça é Cattle Dog. Qual a diferença? Quais pigmentos que esse animal tem? Ele tem os 2 pigmentos? Tem. Ele tem feomelanina e eumelanina, não é? Aonde está a feomelanina dele? Na maior parte da pelagem, não é? Ah, mas ele tem eumelanina aqui no lábio, na boca, né? Sim, ele é um fulvo. Ele nada mais é do que um fulvo, certo? Só que ele é um fulvo com uma extensão de máscara restrita, ele não tem aquela extensão de máscara longa, tá? Então, esses animais, os Red Heelers, os Australian Cattle Dog vermelhos, eles são fulvos com extensão de máscara restrita, mas eles também são super brancos. Então, eles nascem todos despigmentadinhos. O locus S vem e apaga toda a feomelanina do corpinho deles. Só que aí o locus T vem e bagunça tudo e devolve a feomelanina também com esse aspecto grisalho, manchado, certo? Então, é isso que o locus T faz. Desse jeito, fazendo essa leitura, eu termino a primeira parte do genótipo, que é quando eu determinei toda a distribuição dos pigmentos. Aonde eu tenho um, aonde eu tenho outro. Vou lá, olhei meu cachorro, anoto esses 5 locos e deixo lá quietinho. E esqueço eles.
Sabe por quê? Porque agora a gente não vai mais trabalhar aonde eu tenho um, aonde eu tenho outro. Agora eu vou trabalhar que tom que são esses pigmentos. Então eu já sei qual é qual. Eu já sei aonde esse animal tem um e aonde esse animal tem outro, né? Então eu vou olhar que cor que são esses pigmentos, que cor que é a iomelanina dele e que cor que é a feomelanina dele. E aí eu consigo terminar o genótipo desse animal. Só que eu tenho que lembrar quais são os locos que mudam um, mudam o outro ou mudam os dois. E a gente não pode esquecer disso. Então, olha só. A gente tem 2 locos que mudam somente a eumelanina. Isso a gente não pode esquecer. Esses 2 locos não interferem, não fazem nada na feomelanina. Não esqueçam disso nunca. É o locus B e o locus D. Então, o que eles vão mudar? Eles vão mudar o que é preto. São 2 locos diferentes, então eles podem atuar sozinhos ou juntos, somar o resultado deles. E é aqui que é um dos grandes segredos desses 2 locos, tá? Então o locus B e o locus D, eles só afetam a iomelanina. Eles não mexem em nada de feomelanina. São 2 locos diferentes que podem atuar sozinhos ou juntos. Os 2 são recessivos, então para eles provocarem a mudança na iomelanina, eles têm que estar obrigatoriamente em homozigose recessiva. Para o locus B atuar, ele tem que ser Bzinho, Bzinho. Para o locus D atuar, ele tem que ser Dzinho, Dzinho. Aí olha o que eles fazem. Quando o animal ele é Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho, a iomelanina é preta. Olha esse animal novamente. Ele tem feomelanina? Não tem. Ele só tem iomelanina. E essa iomelanina é que cor? Olha o nariz dele. É preta. Então, B é maiúsculo. E se ele for Bzinho, Bzinho? O B faz o que é preto virar marrom. E aí volta. Aonde eu tenho iomelanina? Como ele é todo de iomelanina, eu vou ter em tudo. Pelo, pele, nariz, tudo dele é de iomelanina. Então, tudo dele obrigatoriamente vai ter que ficar chocolate. O nariz, o olho, a pele, o pelo, a unha, o coxim, tudo nesse animal. Porque ele só tem iomelanina. Certo? Ele é preto dominante, né? Ele não tem nem despigmentação. Então, um animal, quando é homozigoto recessivo no locus B, esse Bzinho, Bzinho pega tudo que é de iomelanina e faz virar marrom. E o locus D? É a mesma coisa. Só que ele pega a iomelanina e ao invés dela ficar marrom, ela fica cinza. Ela fica azul. Mas é exatamente o que o locus B faz. E é do mesmo jeito. Olha esse animal, ele é todo de iomelanina. Ele tem feomelanina? Ele não tem feomelanina. Ele é preto dominante. E aí, quando ele é recessivo no locus D, ele é um preto dominante diluído, que é o azul. Mas ele, novamente, ele só tem iomelanina. Esse animal tem feomelanina? Não tem. Ele só tem iomelanina, só que a iomelanina dele é diluída pelo locus D. Certo? Então, B faz o preto virar marrom, o D faz o preto virar cinza. Em todos, pelo, pele, íris, tudo isso vocês não podem esquecer, porque é o grande local que a gente identifica essas alterações. E se eu tiver um animal que é recessivo no locus D e no locus B? Eu tenho 2 locos atuando ao mesmo tempo. Então, um animal que é preto, ele vai ser chocolate e cinza ao mesmo tempo. E aí ele vira lilac. Esse animal é todo preto. Se ele fosse recessivo no D e no B, tudo que era preto vira lilac. Trufa, íris e tudo mais. Tá. Eu entendendo que esses 2 locos trabalham separados ou conjunto e que eles só vão mudar a iomelanina, vamos misturar isso com as possíveis marcações e ver como que isso daí vai atuar no fenótipo geral. Né? Então a gente fez a determinação dos outros locos, agora a gente vai determinar o locus D e o locus B. Como que eu determino o locus D e o locus B? Sempre olhando trufa, íris e lábio, tá? É a forma mais fácil, porque o pelo engana muito por todas as questões que a gente já conversou. Então, quando eu, particularmente, vou identificar se esse animal tem alteração de eumelanina, eu sempre olho essas regiões: nariz, olho e lábios, tá? Vamos lá. O que eles vão fazer nas marcações? Olha esse animal. Ele é um animal que tem 2 pigmentos. Aonde ele tem feomelanina? No pelo, né? A iomelanina fica na máscara, certo? Nas unhas,
tá? Esse animal tem a máscara restrita, ele tem um pouco de branco no peito, né? Então ele tem um S maiúsculo e ele tem um SP. O branco é branco, então é tesão Tzinho. Então olha só, um animal fulvo. Feomelanina, limpa, casinho, casinho. A maior parte dos pelos é de feomelanina. A eumelanina fica restrita aonde? Face. Então ele é AY. A máscara vai pro dorso? Não. Então é exão, exinho. A despigmentação só tem no peito. Então ele tem um S maiúsculo. Essa é um SP. O branco é limpo ou manchado? Limpo. Tzinho, Tzinho. Esse animal, a máscara dele é que cor? Aonde ele tem eumelanina? Eu quero ver a alteração de eumelanina, não é? Aonde eu vou ver a cor da eumelanina desse padrão de cor? Eu vou procurar nas costas? Eu vou procurar nas patas? Não, eu vou procurar na trufa, na íris, aonde eu tenho eumelanina, aonde eu tenho pigmento de eumelanina, porque o locus B e o locus D muda só a eumelanina. Então, olha só, esse animal, ele tem um Bzão e um Dzão na eumelanina, porque a eumelanina dele é preta. Então, o único jeito de se ter uma eumelanina preta é obrigatoriamente tendo Bzão e Dzão maiúsculo, pelo menos um. Qual a diferença desse para esse? Que cor que é a eumelanina? Ele ainda é um fulvo? Sim, olha só, pelo de feomelanina. O peito também tem uma mancha despigmentada, igual ele. Mas o branco também é branco, é igualzinho. A marcação desses dois animais, o que eles são aqui anteriormente, é idêntico. Qual a diferença desses dois animais? A diferença é o tom da eumelanina. Aonde eu tenho eumelanina neles? Na máscara, na trufa, na íris. Essa eumelanina é preta, Bzão, Dzão. E essa eumelanina é cinza. Então, para ela ser cinza, eu sei que no locus B ela é Bzão, porque senão ela seria lilac. E ela é recessiva no locus D. E aí o locus D pegou o que era preto e virou cinza. Certo? Duas marcações, eumelaninas diferentes. Fulvo de azul, fulvo de preto. Abricó de azul, abricó de preto. Não importa o nome, mas os dois têm a mesma marcação. Só mudou o tom da eumelanina. Tá? Essa cor desse cachorro ficou meio apagada, mas ele é um chocolate. A trufa dele é chocolate e o olho dele é amarelo. Então é a mesma coisa. Ele ainda é um fulvo. Olha só, mancha branca no peito, o pelo de feomelanina, a feomelanina é limpa, então ele é a mesma marcação desse cachorro. Não muda nada anteriormente aqui. Qual a diferença dele para ele? O tom da eumelanina. A eumelanina dele é preta, então a eumelanina dele é Bzão, Dzão. Certo? E esse? A eumelanina dele é chocolate. Então, ele é Bzinho, Bzinho. E no D, ele é um Dzão. Porque se ele fosse Dzinho, Dzinho, ele seria lilac, né? Então, um animal onde tem a marcação fulvo, mas a eumelanina dele não é preta, é chocolate, ele é toda essa marcação anterior, mas ele é recessivo no locus B. Entenderam como eu vou fazendo, como eu vou montando as alterações de passo a passo e aí a gente consegue determinar de uma forma muito mais fácil? Olha esse daqui, é a mesma coisa. Esse animal, fulvo. Esse animal, fulvo. Branco no peito, né? Extensão de máscara pequena, olha como fica marcadinho em volta dos olhos. Só que o que acontece? Esse animal, ele é recessivo nos dois locos, B e D. Então, ele tem a mistura da atuação dos dois locos que trabalham a eumelanina. Então, ele é chocolate e azul ao mesmo tempo, o que faz com que esse pigmento que era preto fique com esse tom arroxeado. E aqui entra um problema que esse tom arroxeado, ele se mescla com essa feomelanina e fica pouco visível. E às vezes dificulta de identificar tamanho de máscara e tudo mais. Mas a gente sempre identifica quando o animal é lilac pelo nariz, olha a diferença de cor, e pela íris, né? Lembrando que o animal que é lilac, que é Bzinho, Bzinho, Dzinho, Dzinho, a íris é amarelada. Certo? Então, olha aqui, misturei um fenótipo com coisa. Entendi que eu preciso primeiro separar os dois pigmentos e depois eu vou identificar as alterações dos pigmentos. Certo? Lembrando que a máscara é de eumelanina sempre, né? O que o locus Z determina, cobrindo qualquer outra coisa, é de pigmento preto, né? Então, se o locus B e o locus D estiver atuando, ele também vai modificar a cor da máscara, né? Então, olha esse animal, máscara preta, apesar de ser restrita, né? Mas aqui é preto, lábio preto. E esse, recessivo no locus B, então o que era preto virou chocolate. Tá? Então, não posso esquecer que esses dois locos atuam na eumelanina. Então, tudo que era preto vai ser modificado conforme eles mandam.
tá? Novamente, extensão de máscara. Olha esses dois Spitz. Qual a diferença deles? De marcação, nenhuma. Os pelos são todos de feomelanina, correto? Então são todos marronzinhos. Eles são casinho, casinho, AY. A extensão de máscara é grandinha, né? Vem para as costas e tudo mais. Então coloca que eles são exão, exão. Eles têm branco, despigmentação? Não tem, exão, exão. Quando eles não têm branco, a gente não sabe o que é no locus T, né? Mas olha só, esse animal, a iomelanina dele é que cor? Aonde eu vou buscar a iomelanina nesse cachorro? Trufa, lábio, íris. Certo? Adianta eu buscar nas costas? Adianta eu buscar na onde tem feomelanina? Não. Eu quero ver a alteração de iomelanina e eu vou buscar onde tem iomelanina nessa marcação. Então eu vou buscar trufa. Que cor que é a iomelanina dele? Preta. Então ele é Bzão, Dzão. E esse? Que cor que é a iomelanina dele? Chocolate. Então ele é, a diferença desses dois, a única diferença é no locus B. Enquanto esse animal é Bzão, esse animal é Bzinho, Bzinho. E aí tudo que era para ser eumelanina fica chocolate, inclusive a máscara. Certo? Mais um exemplo. Assim como a máscara restrita, ela fica só na trufa, por isso que eu falo, a eumelanina a gente sempre identifica na trufa. Tá? Sempre identifica trufa e lábio. Então, esse animal aqui, ele é um animal que tem uma extensão de máscara restrita, né? Mas ele é um fulvo. Esse animal aqui é luz, tá, gente? Ele também é um fulvo. Aí a luz e o lençol roxo deixou esse pelo com aspecto de lilac, mas ele não é. Ele é um fulvo claro. E aí, os dois têm pelo de feomelanina. Qual a diferença entre eles? A iomelanina. Preta, Bzão, Dzão, Bzinho, Bzinho. Desenho, desenho. O que era preto virou lilac, o olho virou âmbar, mas o pelo ainda é de feomelanina. E aí, novamente, eu entro a questão. Por isso que é importante a gente tomar cuidado com a iluminação e se enganar em foto. E a gente sempre busca a cor da trufa, tá? Olha só. O locus B e o locus D, eles vão atuar não importa onde esteja a iomelanina. Por isso que é importante, primeiro, identificar aonde elas estão. Se a gente identifica aonde eu tenho um, aonde eu tenho outro, fica muito mais fácil eu identificar depois as mudanças de tonalidade, né? Por isso que é o grande segredo da coisa, que vocês precisam aprender a separar. Olha esses dois animais. Os dois, a gente pode pensar que são tans, né? Porque tem essa marcação canela em cima dos olhos, mas não são. Eles são agutes, que são aqueles animais que têm os dois pelos, os dois pigmentos num pelo primário. E eles ficam com essa marcação que lembra muito o tan, tá? Principalmente nos Spitz. Só que o que tem que lembrar? O AW, ele determina o quê? Os dois pigmentos, não é? A feomelanina e a melanina. No pelo, a gente tem os dois. Então, procurar no pelo pode confundir, até porque a feomelanina com a tonalidade de chocolate, ela fica confusa no pelo. Então, nesses animais, eu sempre vou pela trufa, pelo nariz. Esse não engana, porque ele sempre, obrigatoriamente, vai ser de eumelanina. Então, olha só, os dois são casinho, casinho no locus K, porque eles são agutes, né, AW. A extensão de máscara é pequena, tá? Não tem branco, né? E o T a gente não sabe. Esse é preto, olha o nariz dele. Aí a melanina dele é preta. Então ele é Bzão, Dzão. E esse? Que cor que é a trufa dele? Apesar dos dois serem agutes, esse aqui é chocolate. Ele é agute de chocolate, porque a trufa dele é marrom. Então ele é recessivo no locus B. Bzinho, Bzinho. E no D, ele tem um Dzão, porque senão ele seria lilac. Certo? Então, sempre olhem a trufa, os olhos e os lábios para identificar mutação de eumelanina, mudança de eumelanina. São os pontos mais fáceis, mas é importante a gente identificar o padrão de distribuição anterior, porque sempre tem que bater. Se a trufa é marrom, todos os pelos vão ter que ser marrom, o pelo não vai poder ser preto, tá? Olha aqui. Essa é uma outra questão também. A despigmentação, o branco, a gente não pode esquecer que ele apaga tudo, né? Inclusive a eumelanina da trufa, às vezes, e do lábio, tá? Então, o locus S é o único que pode atrapalhar a gente ver a cor da eumelanina em trufa, em lábio e tudo mais, né? Então, ele pode apagar, sim, a eumelanina, não importa que tom que ela seja, tá? Então, por exemplo, esses dois animais eles têm, olha só a distribuição, né? Eles têm feomelanina a maior parte da pelagem, certo? A eumelanina tá bem restrita. Então, ele é tigrado? Não é. Então, ele é casinho, casinho.
Ele é AW. Ele é AY, aliás, tá errado aqui. Ele é AY, né? Então, a maior parte dos pelos é de feomelanina. A máscara é bem restrita, provavelmente porque não tem marcação de eumelanina aqui, exãozinho. E eles são aquele irlandês falso, né? O colar branco e tal. Então, eles têm despigmentação pelo locus S. O locus T não atua, porque o branco é branco, não voltou a cor, tá? Agora, que cor que é essa eumelanina? Eu vou buscar no pelo desses animais o que eles são no locus B e no locus D? Eu não posso. Eles praticamente não têm pelo preto no corpo, né? O local que eles poderiam ter era o bigode. E o bigode quem apagou foi o locus S. Então complica mais ainda. Então a gente só tem como alternativa trufa, lábio e íris. Essa é preta. Bezão, bezão. Essa é chocolate. Bezinho, bezinho. Por isso que eu bato na tecla. A maneira mais fácil da gente identificar a alteração de eumelanina é através da trufa, íris e lábio. Só quem pode atrapalhar é o locus S, tá? Novamente aqui, olha só. Os animais são particolor, né? Eles são despigmentados. O locus T veio e devolveu, né? Eles são pretos dominantes. Eles têm feomelanina? Eles não têm feomelanina em lugar nenhum. Eles só têm eumelanina. Esse animal, a eumelanina é preta. Então, ele é bezão, bezão. E esse? Dezão, bezinho, bezinho. Porque o que era preto virou marrom. Certo? Trufa, pelo, né? E até o chicken que voltou chocolate. Certo? Outros exemplos. No tigrado é a mesma coisa. Só que aonde eu tenho um, onde eu tenho outro. Eu tenho a feomelanina embaixo, não é? Na manta. Então, eles são AY, tá? Só que eles são KBR. Então, a eumelanina vem aonde? Trufa e nas rajas. Aonde eu vou identificar o que eles são alterados no locus D e no locus B? Nas rajas. Eu vou procurar o manto amarelo? Não. Eu vou procurar ver o que está alterado de eumelanina, tá? Então, esse animal é um tigrado com eumelanina bezão, dezão. Certo? E se eu fizer ele ficar desenho, desenho? Olha a diferença. A eumelanina do preto ficou cinza. Inclusive, e principalmente, a maneira mais fácil de identificar na trufa e na íris. Certo? Então, eles são tigrados, porque eles têm as rajas. A feomelanina dele não é limpa. A feomelanina vem com a eumelanina em raja. Só que esse animal, a eumelanina é preta. E esse animal, a eumelanina é recessiva no locus D. Certo? Mas aqui em cima, os dois são iguais. A diferença tá aqui. Certo? E alterou só a eumelanina. O mesmo animal, tigrado, KBR, AY, máscara, tudo bonitinho. Feomelanina e eumelanina. E se ao invés de colocar desenho, desenho, eu colocar bezinho, bezinho? O que vai mudar? A mesma coisa. Só que ao invés do preto, ele vai virar cinza, ele vai virar marrom. E esse animal vai ser chocolate tigrado. Ele vai ser bezinho, bezinho, KBR, AY do mesmo jeito. Só que o que muda é aqui o locus B. E ele vai alterar somente a eumelanina, somente o pigmento preto, tá? E a trufa e a íris também. E olha só, ele ainda tem os dois pigmentos distribuídos no dorso, em formato de raja. Então, ele é KBR, AY, exão, igualzinho esse animal. A única coisa que difere é o locus B, modificando o tom do pigmento. Certo? E se eu tenho um animal que tem os dois modificadores, que modifica o B e o D, que é o que muita gente quer nos bulldogs exóticos, nos franceses exóticos, que é o lilac, né? E aí a gente tem um animal onde eu alterei para o chocolate e para o azul o preto ao mesmo tempo. Então as rajas amarelas continuam aqui. A feomelanina não é modificada. O locus B e o locus D só modifica a eumelanina. O que era preto virou roxo. Inclusive trufa e íris, que é o que fica mais marcante no animal lilac. Tá? E olha só. Olha esse animal aqui. Esse animal é um animal que ele tem os dois pigmentos, correto? Ele tem eumelanina e feomelanina. Como que esses pigmentos estão distribuídos nesse animal? Em formato de TAM. Então, ele é no locus AT, no locus A, AT, correto? Feomelanina e eumelanina distribuída com essa marcação bem característica, tá? A eumelanina dele é que cor?
A eumelanina dele é preta? Não. A eumelanina dele não é preta. A eumelanina dele é marrom. Então, ele é recessivo no locus B. Certo? Tá. Então, ele é casinho, AT, ele é TAN com diluição com modificação. A eumelanina é chocolate, que é o chocotan. Certo? Olha esse outro animal aqui. Qual a diferença deles? Vamos pensar. Ele tem quantos pigmentos? 2 pigmentos. Cadê a feomelanina dele? A feomelanina dele tá igualzinha nesse cachorro. Tá distribuída no TAN, né? No AT. Então, esse animal é AT. Só que a feomelanina dele tá limpa? Não está limpa. A feomelanina dele tá tigrada. Então, esse animal é recessivo no locus K. Casinho. E esse animal é KBR. Ele é tigrado no locus K. E aí, tudo que era de feomelanina, a eumelanina veio e jogou a raja. Só que tem mais uma coisa. Além dele ser TAN e tigrado, ele é... A eumelanina dele é que cor? A eumelanina dele é preta? Não. A eumelanina dele é chocolate. Então, tudo que era de eumelanina virou marrom. Trufa, íris e, inclusive, as rajas do tigrado somente nessa região. Isso que é importante vocês demarcarem. Então, tem que seguir o passo a passo. É o único jeito de determinar certinho a marcação e as alterações e vocês fecharem o genótipo e poderem estudar os cruzamentos e produzir o que vocês querem. Senão, dá muita confusão na hora de fazer. Se não separar tudo isso. Marcação e alteração. Tá? E aí, o TAN, gente, é a mesma coisa. É só pensar onde tem cada um, né? Então, o TAN nada mais é do que isso. Feomelanina limpa, casinho. TAN, extensão de máscara pequena, tal. É o Doberman, né? Basicamente, esse aqui é o padrão de todos os Dobermans. Qual a diferença desse pra esse? A marcação é a mesma. A eumelanina desse é preta, a desse é chocolate. E a feomelanina modificou? Não. Recessivo no locus B. Dominante no locus D. E esse animal? Mesma coisa. Só que ele é dominante no locus B e recessivo no locus D. E fez o que era preto virar cinza. Mas ele ainda é um TAN. E esse é um lilac. Ele é recessivo ao mesmo tempo no locus B e D. Então, tudo que era preto virou arroxeado. Íris, trufa, né? Mas olha as marcações canela. Por que ela fica apagada? Novamente, por causa da mescla de tons. O lilac dessa mistura de chocolate com cinza, ele visualmente fica difícil a determinação dos tons, tá? Então, o lilac tan, visualmente, ele não fica tão marcado como um black and tan e tudo mais por causa do contraste das cores. Mas ele não deixa de ser um tan, porque ele tem os 2 pigmentos distribuídos do mesmo jeito, tá? A visualização é difícil por causa do contraste de cor. E olha só, vamos voltar nesse animal aqui. Lembra que a gente falou dos animais onde o locus Z é recessivo, ezinho, e ele impede que qualquer pelo tenha eumelanina? Né? Então, todos os pelos são de feomelanina. A eumelanina tá onde? Nariz, olhos, certo? Tá. Esse animal, a eumelanina dele é que cor? É preta. Então, ele é besão-desão. E se eu quiser mudar essa eumelanina? O que vai acontecer com esse animal? O pelo dele mudou? Alguma alteração na cor do pelo desses 2 animais? É idêntico. Por quê? Porque nenhum pelo dele é de eumelanina. A feomelanina tá onde? Íris, trufa. Olha só, o que era preto virou marrom. Então, esse animal é recessivo no locus B. Novamente, a melhor maneira de identificar a alteração de eumelanina é na trufa, na íris e nos lábios, certo? E se eu pegar um animal que tem uma extensão de máscara pequena, né, um ezinho, e diluir os 2, o preto vai virar lilac, a mesma coisa, certo? Então, a feomelanina continua aqui. Essa aqui é a feomelanina que a gente vai discutir agora, mas a feomelanina tá aqui e a eumelanina, o que era preto, virou lilac. Mesma coisa, só que só modifica a eumelanina. Então, através desses 2 locos, eu identifico isso, os tons diferentes da eumelanina. Pronto, já fechei um pacote. Fechei marcação e alteração de eumelanina, certo? E ainda os tricolors. Então, eu tenho
a possibilidade de identificar quais são chocotã, tricolor de chocolate, tricolor de azul, tricolor de lilac, tudo isso eu já consigo identificar até aqui. Mas ainda não acabou. Né? A gente só falou de algumas alterações da iomelanina, porque ainda existem locos que vão alterar os dois e tem um locus que vai alterar somente a feomelanina, né? Então, e até agora, locus B e D só alterou iomelanina. Não posso esquecer. Fácil de ver, identifico aonde? Na trufa. Agora, esse locus aqui, ele só altera a feomelanina. Eu vou conseguir ver essa alteração no nariz? No lábio? Esse locus vai mudar a cor do nariz do meu cachorro? A cor do lábio e da íris? Não. Ele só vai alterar a feomelanina. A feomelanina só está presente no pelo. E aí ele vai me determinar 3 tonalidades. Quando ele é homozigoto dominante, é um vermelho, um marrom mais escuro. Trufa, que cor que é a trufa? Iomelanina. Quando ele é heterozigoto, vai para um meio termo, fica um creme, um amarelo mais claro. Trufa, preta. E quando ele é homozigoto recessivo, fica praticamente branco, mas a trufa fica intacta porque a trufa não é eumelanina. Certo? Então, tudo que a gente discutiu de marcação anterior, mais o locus B e o D, vai se somar ao locus I, porque o locus B e D só atua na iomelanina e o locus I só atua na feomelanina, certo? Então, a gente vai somar tudo isso. Vamos lá. Olha esse animal de cima. Ele tem quantos pigmentos? Ele tem os 2 pigmentos. Esses pigmentos estão como? A feomelanina dele, o marrom dele, está distribuído da cabeça à cauda no corpo todo, certo? Tá. Então, ele é um AY. Essa feomelanina dele tá limpa? Tá lisinha, só marrom? Não. A feomelanina dele está coberta de rajas. Então, ele não é casinho no locus K. Ele é KBR. Então, esse animal é o KBR AY, porque ele é fulvo e tigrado. A extensão de máscara é pequena, né? Coloca um Ezão. Ele tem um branco no peito, então tem um S maiúsculo só. E o T, provavelmente é Tzinho, porque não tem pigmentação. Marcação. Tigrado, certo? De fulvo. Fechou. A iomelanina dele é que cor? A iomelanina dele é preta. Então, ele é Bzão, Dzão. Fechou. Ele não tem alteração de eumelanina. E a feomelanina dele? O marrom é escuro, é muito escuro, então é Izão, certo? Então identifiquei. Qual a diferença desse para esse? É a mesma coisa. Ele só tem um pouquinho mais de branco no rosto, então coloca aí que ele é um SP, mas é bem pouco. É a única diferença desse para esse é a despigmentação, certo? A iomelanina dele é preta, então ele também é Bzão, Dzão, certo? Então ele é Bzão, Dzão no locus B e D. E a feomelanina dele? Que cor que é a feomelanina dele? Ela é escura que nem desse cão? Não, ela é praticamente branca. Então, a grande diferença desses dois é que ele tem um modificador da feomelanina. Aí o que era marrom ficou branco, mas o que era preto continua preto. O que era de eumelanina não foi modificado. Ah, mas visualmente está diferente essa cor, Mariana. Sim, por causa do contraste de tons. Mas olha a tom da iomelanina. É preta. Olha o tom da iomelanina. É preto. Só o que muda é o tom da feomelanina. E quem faz isso é o locus I. E ele faz isso em qualquer lugar da feomelanina. Olha esse cachorrinho, né? Vamos novamente. Quantos pigmentos ele tem? 2 pigmentos. Aonde ele tem um, onde ele tem outro. O corpo todo é de feomelanina e a iomelanina fica no rosto. A feomelanina do corpo tá limpa? Tem rajas? Não tem. Então ele é casinho. A máscara é de iomelanina, né? Então ele é AY, casinho, AY. E a máscara, coloca aí um Ezão pelo menos, porque tem uma extensão aqui, né? Na base da cauda, não chega no dorso, mas tem uma extensão de máscara. Então, um Ezão. Ele tem um pouco de despigmentação, mas muito pouquinho. O locus T não dá nem para saber direito como ele atua, tá? A iomelanina dele é que cor? A iomelanina dele é chocolate? Aonde eu vou procurar a iomelanina? Na trufa. A iomelanina dele é chocolate? Não é. A iomelanina dele é azul? É lilac? Não é. A iomelanina dele é preta. Então, ele é Bzão, Dzão. E a feomelanina dele? É que cor? É escura. Então, ele é Izão.
certo? É um marrom muito escuro. Qual a diferença dele para esse? A máscara dos dois é preta, de eumelanina, né? Então, eles ainda são os dois, casinho, casinho, AY, extensão de máscara, branco só no peito bem pequenininho, o T não dá para saber. O B e o D, dominante, porque o que é de eumelanina é preto. A grande diferença dos dois está no tom da feomelanina. E quem faz isso é o locus I. Ele chega a ser branco? Não, é um amarelo muito claro, então ele é heterozigoto no locus I. Ele é isão, izinho. Isso faz a diferença das tonalidades de fulvo, porque ele só muda a feomelanina, certo? E isso ocorre em cães de pelo curto e de pelo longo. Só que eu tenho que tomar cuidado para não ver o subpelo, né? Porque se você olhar o subpelo aqui desse animal, é claro, mas olha o pelo do dorso. É um vermelho escuro, então ele é heterozigoto no locus I. E esse animal, toda a feomelanina dele não é muito mais clara? Então, ele é izinho, izinho. Ele é recessivo no locus I, porque tudo que era para ser amarelo ficou praticamente branco. Mas a eumelanina dos dois é preta. Então, B e D, Bzão, Dzão. E o restante, do mesmo jeito. Casinho, casinho, AY, Ezão. Por quê? Extensão de máscara só na face, extensão de máscara não vem pro rosto, certo? Então, Ezão, Ezinho. Aí, casinho, casinho, AY. Por quê? O pelo é de feomelanina na maior parte do corpo, né? E aí não tem tigrado. Então, ele é casinho, casinho, AY. Certo? E aqui? Olha só. A feomelanina sendo modificada de novo, aonde ela está presente, né? O que esses dois animais são? Eles têm quantos pigmentos? Eles têm 2 pigmentos, feomelanina e eumelanina, certo? Como que está distribuído esses 2 pigmentos? No formato de TAM. Então, eu sei que eles são AT. Fechou. A feomelanina tem tigrado? Não tem rajado. Então, ela é casinho, casinho, né? A extensão de máscara, bem pequenininha. Olha como a marcação canela deles é bem definidinha, né? Então, ela é exão, exim, certo? Esse cachorro tem uma manchinha branca aqui no peito, esse não tem. Vamos colocar que eles têm pelo menos uma ação, né? Não tem despigmentação. Agora, vamos para as... Então, eu já determinei a marcação. Eles são tans, né? São maiúsculos, são tans. Agora, vamos ver os tons desses 2 pigmentos. Que cor que é a eumelanina desse cachorro? Ela é chocolate? Não é. Ela é cinza, lilac? Não é. Então, ele é Bzão, Dzão. E desse animal? Que cor que é a eumelanina? Ela é cinza? Ela é chocolate? Não é. Então, ele é Bzão, Dzão. Pronto. Os 2 animais são tan de preto. Mas eles têm diferença. Qual a diferença? A feomelanina. Olha o pigmento de marrom desse. É um vermelho escuro. Quem faz isso? Locus I. Isão. Isão, isão. Certo? E esse aqui? A feomelanina dele é branca. Quase confunde com o branco do peito e das patinhas. Vocês conseguem ver uma leve diferença de tonalidade? Para a feomelanina chegar nesse tom, esse animal é izinho, izinho no locus I. Então, esse locus vem, pega tudo que era de feomelanina e faz ficar praticamente branco. Certo? Então, os 2 animais têm a mesma marcação. A diferença é o tom somente da feomelanina, né? E aí, esse locus faz isso. Aonde tem feomelanina, ele modifica. Não importa o tipo de marcação. Olha esses cães que são agoutis, né? Então, eles têm animais que são heterozigotos, ó. A feomelanina fica um pouco mais amarela. E tem animal que chega a ficar branca, a feomelanina, tá? Então, o locus I só muda a feomelanina. A eumelanina continua intacta, independente da marcação. Por isso que eu tenho que saber identificar aonde eu tenho um pigmento e aonde eu tenho outro. E por isso que primeiro a gente monta o genótipo da marcação sempre. Fica muito mais fácil. Olha outro animal agouti. Esse animal também é um AW. Feomelanina, eumelanina, pelo primário com os 2 pigmentos, né? Só que a feomelanina dele é amarela, isão, izinho.
E desse cachorro aqui, o husky, todos os huskies, obrigatoriamente, eles são izinho no locus I. Então, toda a feomelanina deles é branca. Isso é por causa de camuflagem na neve, tá, gente? É questão de desenvolvimento. Ah, tem a história da raça, eu li um pouco, não terminei de ler o trabalho. Mas todo o locus I de todos os huskies são izinho. Então, a feomelanina, tudo que é de feomelanina neles é branca, tá? E aí, novamente, não interfere na pigmentação da eumelanina. Né? E aí, olha que interessante. A gente tem animais da raça husky onde a eumelanina deles é chocolate, né? Então, eles são o mesmo padrão de distribuição, de marcação. Isso é visual, né? Então, a marcação dos dois é idêntica. Aonde um tem eumelanina, o outro também tem. Só que a eumelanina desse é preta e a eumelanina desse é chocolate, né? Então, o locus B veio e só mudou a eumelanina. E aí, o locus I veio e muda a feomelanina onde ela tá presente, no pelo, certo? E aí faz essa feomelanina ficar branca, tá? E a última situação da feomelanina é essa aqui. A gente volta pro nosso labrador ou golden, né? Que é o animal ezinho. O que é isso? Esse locus é o grande segredo dos samoyedas, dos spitz brancos verdadeiros e tudo mais. Porque ele faz todos os pelos obrigatoriamente serem do que? De feomelanina, não é? Tem pelo de eumelanina aqui? Nenhum. Até os bigodes, olha os bigodes, são de feomelanina. Mas ele concentra a eumelanina aonde? Rima ocular, trufa e etc. Então, olha aqui, tudo pretinho, né? Pretinho, pelo de feomelanina. Só que esse animal aqui, no caso do golden e tudo mais, a feomelanina deles é amarela, né? Então, eles não são recessivos no locus I. E se eu fizer esse animal ficar recessivo no locus I? Esse locus vai pegar tudo que era amarelo e vai fazer ficar branco, que são os samoyedas. Então, eu tenho um animal onde a íris, o lábio, tudo é esse padrão de cor aqui, ó. Casinho, ele é preto, recessivo. O locus Z veio, jogou a eumelanina só na pele, onde interessa, lábio e tudo mais. Olha como o lábio dele é totalmente pigmentado. A borda do lábio toda, a borda da rima ocular. Por isso que eu quis colocar essa foto, para vocês verem como que é a pigmentação do samoyeda. Como eles são fixados, é são. Eles não têm despigmentação em lugar nenhum. Tzinho, não volta pigmento. Ezinho, que impede qualquer pelo de ser de eumelanina, mas concentra a eumelanina na pele, no olho, na rima labial, tudo certinho. Então, ele fica com todos os pelos 100% de feomelanina e toda a eumelanina concentrada onde tem que estar. E aí a gente pega o locus I e faz o que era amarelo ficar branco. Então tudo fica preto a não ser os pelos brancos. Isso é um branco samoyeda, um branco verdadeiro. E aí vocês pensem aqui, a gente vai cruzar isso daqui, né? Eles também são bezão, tezinho. Eu cruzo casinho, sai o quê? Casinho. Azinho, só sai azinho. Ezinho, só sai ezinho. São, só sai são. Tezinho, só sai tezinho. Bezão. Izinho. Tem mudança de cor cruzando esses dois genótipos aqui? Não tem. Então, cruza branco com branco, só sai branco. Não tem como eu jogar uma outra cor para melhorar a pelagem, pigmentação, porque não precisa. Porque quem faz tudo isso são esses alelos em conjunto. Tá? Agora, a questão do spitz branco é que aí tem animal que tem despigmentação pelo locus S, tem animal que ainda tem o creme, vira uma bagunça. Então, se você pegar dois spitz brancos que tenham esse mesmo genótipo, você só vai produzir branco. Cruza branco com branco, só sai branco. Agora, se você pega um animal, por exemplo, que é um branco despigmentado, que é SWSW, já vai cruzar com esse aqui, já vai sair um monte de particola. Porque vai nascer a despigmentação. Entendeu? Então, o grande segredo do spitz branco é identificar esse padrão, esse genótipo, ou produzir um cão com esse genótipo. Porque aí você vai cruzar branco com branco e só vai produzir branco. Porque é tudo homozigoto. Tá? Bom, a aula de hoje, que eu queria montar a marcação e as alterações de feomelanina e eumelanina, vai até aqui, certo? Então, nessa sequência não tem erro. Vocês vão olhar os animais e vão fazer esse passo sequencial e vocês vão conseguir identificar tudo que eu tô falando para vocês. É só lembrar dos detalhes, das questões das diferenças quando os fenótipos são muito parecidos, para identificar o que cada um é em cada loco.
certo? Identificou até aqui, você já identificou grande parte dos fenótipos que todo mundo quer. Pronto. Agora, na aula que vem, a gente vai ver alguns diferenciais, que seriam o G, o C e o M, que vem para bagunçar um pouco tudo isso, né? Mas aí eles vão complementar esse genótipo e aí sim a gente vai entrar na transformação de todos os animais que vocês me mandaram. Mas vocês precisam seguir esse passo a passo. Senão eu vou pegar os animais de vocês, vou transformar em genótipo para vocês e vocês não vão saber fazer. Vocês têm que aprender a fazer isso sozinho. E vocês só vão conseguir fazendo essa questão nessa sequência, nessa identificação. Desse jeito vocês vão conseguir fazer toda a transformação e trabalhar a genética de cor da forma produzindo o que realmente vocês querem, tá? Bom, eu espero que eu tenha ajudado quem estava com dúvida, certo? Da questão dos pigmentos. E aí, a dica é, pega os animais de vocês e faz esse passo a passo que a gente fez hoje desse jeito. Pega uma foto, pega um animal, olha e faz isso. Transforma. Se quiser fazer isso, mandar a foto que você fez do genótipo e me mandar, legal, eu corrijo e te falo qual é o que tá certo e o que tá errado. O que eu acho que tá certo, o que eu acho que tá errado, o que a gente poderia ver, tá? Vocês têm que aprender a fazer isso sozinho, porque senão vocês vão ficar... novamente vai ser um material que não vai servir para vocês não vão conseguir utilizar. E o meu grande objetivo nesse curso é que vocês consigam ter independência para usar essa genética de cor a favor de vocês. E aí, fazendo essa sequência, eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir. Certo? Eu espero que tenha ajudado, que tenha esclarecido dúvidas, né? E aí, se vocês quiserem estar fazendo isso, treinem. Se vocês não treinarem, vocês não vão aprender. Treinem, me mandem as fotos e a gente vai fazer a identificação. Tá certo? Desculpa o atraso, desculpa o horário. E aí, no sábado, essa aula se repete. Tá ok? Um abraço, gente. Bom descanso.